né, Taina? Falávamos do conteúdo, né, do nosso plano de atividades, que nós privilegiamos a filosofia do direito. Não, ainda que temos muito pouco tempo, e que eu acho que seja importante a gente falar do debate contemporâneo de filosofia do direito, que a gente vai privilegiar, mas alguma coisa sobre a história da filosofia do direito nós tínhamos que falar também. Então, como é que a gente organizou aí o nosso plano de atividades? Primeiro a gente tem a aula de sexta-feira que vem, que é uma aula sobre o conceito e tarefas da filosofia do direito. Situar mesmo as grandes questões da filosofia do direito, o que diferencia a filosofia do direito de outros saberes jurídicos e de outros saberes filosóficos, fazer esse movimento aí importante para a gente começar a falar da filosofia do direito. E de imediato, na outra sexta-feira, a gente vai começar a falar da história da filosofia do direito. Aí é uma coisa, eu digo, meteórica, né? Porque a gente sai em 4, 5 aulas da Grécia Antiga até os nossos dias. Né? Então, na verdade, a gente não vai ter aqui um curso exaustivo, né, sobre história da filosofia do direito. A gente vai situar aquelas principais concepções predominantes naquele momento histórico, né? O quadro ali que permitiu que aquelas correntes filosóficas predominassem, né? E perceber esses movimentos e a importância mesmo, né, do ponto de vista do pensamento contemporâneo, desse fluxo aí histórico, né? Porque a filosofia tem essa coisa muito interessante, né? A gente vai lá para um curso de filosofia, os caras estão estudando Aristóteles hoje, né? Como se Aristóteles estivesse vivendo, né? Fosse um contemporâneo, né? Não parte dos outros saberes, alguém diz, você está estudando um cara lá de séculos, lá, um velhinho lá né, da Grécia Antiga, de séculos e séculos atrás, isso não está ultrapassado, né? Mas a filosofia tem essa coisa da genealogia das ideias, né? O que a gente diz hoje se remete de alguma forma, e a gente vai perceber isso claramente, ao que Aristóteles já falava sobre justiça política lá, né, séculos e séculos e séculos e séculos atrás, né, num contexto social, político, econômico, completamente diferente, né, do que a gente vive no século XXI. Então, é bem interessante, né, esse processo e essa breve, ainda que breve abordagem histórica nos permite perceber isso. E perceber como, quando eu preciso renovar os estudos de filosofia do direito, o que aconteceu ali naquelas últimas décadas do século XX, né, ingressando para o século XXI, esse processo aconteceu com a filosofia do direito, esse momento também foi um momento de retomada dos clássicos da filosofia. Né? Então foi um movimento de retomada, por exemplo, de Aristóteles, um movimento de retomada de Kant, um movimento de retomada de Hegel, de Platão, de toda essa. Mas aqui também fazemos uma outra escolha. Né? Escolhemos duas figuras, que são duas figuras emblemáticas, centrais, não é uma escolha arbitrária, para a história da filosofia do direito. Né? Um grego, Aristóteles, com a contribuição inestimável que ele dá, né, especialmente com o livro quinto da Ética Nicômaco, que a gente vai poder fazer uma abordagem mais detalhada, e a gente vai ver como muitas das ideias sobre justiça política que a gente tem até os dias de hoje já estão postas lá, né, pelos gregos. E depois vamos pegar aí um filósofo moderno, né, o Immanuel Kant, né, que tanta importância, isso a gente já percebeu até nos livros lá, nos manuais de introdução ao direito, né, o quanto Kant foi importante, por exemplo, para definir a separação entre direito e moral. Né? Então, é um autor também central. Né? Quando a gente estuda a teoria da justiça, existe uma grande classificação que diferencia entre as teorias da justiça teleológicas e as teorias da justiça deontológicas, né? E que os grandes referenciais clássicos das deontológicas é o Aristóteles, e teleológicas é o Aristóteles, e das deontológicas é o Kant, né? As grandes matrizes lá de origem. Né? Então, nós temos que um pouco aprofundar esses filósofos. Né? E também a gente tem uma oportunidade também, que eu acho que é importante, de
de ir ao filósofo, né? De ir, às vezes a gente acha, "Não, vou estudar Aristóteles lendo Aristóteles, eu vou estudar Kant lendo Kant." Sim, né? Essa é a proposta, né? É claro que a gente vai ter outros, sempre um texto aí de apoio, né? Eu vou aqui ter as minhas aulas expositivas que vão ajudar também nesse trabalho, mas essa desmistificação também de você ir lá, né? Em vez de você ficar só lendo, né, por referência, né, obras que está citando, né, aquele filósofo, você ir lá ao filósofo no texto original e encarar e conhecê-lo ali, né, na origem, né, eu acho que é uma experiência também bem interessante para nós, né. Essa é a primeira parte do curso. A segunda parte, a gente vai entrar no debate contemporâneo, né? Então, nós começamos com uma aula em que nós vamos falar do utilitarismo, que não é provavelmente uma corrente que surge na contemporaneidade, né? Ela surge lá, o primeiro dos grandes utilitaristas é contemporâneo do Kant, né? O Jeremy Bentham, mas é uma corrente muito influente no pensamento de língua inglesa, né? Até os dias de hoje, né? E a influência da cultura estadunidense na nossa, né, faz com que o utilitarismo ele tenha que ser conhecido e tenha que se perceber, né, essa forma de pensar as questões do direito, de um direito justo, de instituições políticas justas, né, que o utilitarismo ele permite. Né? O libertarismo, e aí a gente já entra naquelas concepções, né, de justiça política que trabalham muito com essas ideias de liberdade e igualdade, né? O libertarismo é uma versão aí radical, né, da configuração de como lidar com esse binômio para tratar de justiça política, porque ele descarta a igualdade, né? O libertarismo ele aposta, é o que a gente chama, né, de libertarismo na, na teoria política, ele descarta a identificação da justiça com a igualdade, né? É, favorecendo aí apostando todas as fichas na maximização da liberdade, né? Então, a gente vai ter uma aula sobre essas correntes de pensamento, um pouco situando, entrando aí no debate contemporâneo, né? E aí tem um livro que eu queria sugerir e e também os correspondentes vídeos no YouTube, que é o livro do Michael Sandel, Justiça. Não sei se vocês já viram esse livro por aí. Que é um livro que, na verdade, é um resumo de um curso que o Sandel dá em Harvard. Esse curso está acessível de vez em quando, se vocês entrarem lá no Coursera, vocês podem até se matricular para fazer o curso online, mas esse curso está hoje disponível na íntegra no YouTube, né? É legendado, inclusive. Né? Então, recomendo aí vivamente. Eu trabalho eu uso aqui alguns capítulos desse livro do Sandel, mas eu recomendo até, é um livro, inclusive, escrito para o público em geral. Não, acho que não é um livro didático, ou mesmo não é um livro voltado assim, para os filósofos políticos, filósofos de direito. Ele é um livro escrito para o público em geral. Então é um livro bem acessível, gostoso de ler, até porque trabalha com muitos casos concretos, né? Dá exemplos concretos para ilustrar, né, os dilemas morais. Recomendo vivamente, né? E assistam, né? Tendo a oportunidade de assistir, né, os vídeos no YouTube, vocês vão ver que aula assim gravada às vezes é meio chata, mas não é o caso das aulas do Sandel, vocês tenham certeza. E aí a gente vai entrar no debate contemporâneo, depois do libertarismo, eu venho aí já trabalhando o texto do autor, vou falar de Rawls, vou falar do liberalismo igualitário, né? Então a gente vai ter uma aula para falar do liberalismo igualitário, do Rawls, né? O Rawls é vamos dizer assim, o mais importante, né? Você tem outros autores aí dentro do liberalismo igualitário, mas ele é o referencial, né? E depois vamos também para o debate europeu, falar da teoria democrática, né? E aí vamos a Habermas, né? Falar da teoria comunicativa do Habermas na sequência. E aí fazemos o que
o que seria até um contraponto, né, a essas vertentes, que são vertentes muito preocupadas em pensar, do ponto de vista da filosofia do direito, instituições políticas justas, para uma outra forma aí de tratar, né, as questões da filosofia do direito, não tão é, preocupados em responder o que são instituições políticas justas, mas em responder o que é um julgamento sobre o que é o justo. Um julgamento singular, né, de cada um, né, de cada pessoa sobre o que é o justo. E aí a gente vai para um outro caminho, né, em que a gente vai se aproximar de outros autores. Um deles é Hannah Arendt. Né? A gente vai à teoria do julgamento político da Hannah Arendt. Vamos, especialmente, para falar da teoria do julgamento, vamos falar do Eichmann em Jerusalém. Né? Vocês não sei se já ouviram falar, né? Da cobertura que a Hannah Arendt faz, né? Que resulta num livro chamado Eichmann em Jerusalém, em que ela vai analisar a situação ali daquele julgamento e daquela pessoa ali, né, que foi um grande burocrata, né, responsável pelo genocídio, né, durante o Terceiro Reich, né. Então, essa ideia de uma teoria do julgamento de justiça. Esse é o movimento. Né? O que, que é? Porque, da mesma forma que eu faço julgamento político, eu posso pensar num julgamento de justiça política. Né? E usar um pouco a releitura que a Hannah Arendt faz até da teoria do juízo do próprio Kant, mas é um caminho meio diferente aí do Kant, que é nessa parte aí em que a gente usa Arendt, né? Para pensar o julgamento político, o julgamento de justiça política. Né? Qual é o movimento que eu faço quando eu julgo algo justo? Né? Essa é a questão, porque essa questão vai nos abrir uma perspectiva, esse é o desafio, para pensar as questões de justiça política de uma forma talvez mais atenta aos contextos, né, de identificação do que é o justo e o injusto. Né? Então eu não vou simplesmente pensar assim, o que em princípio é o justo. Né? Mas eu vou, até porque o que em princípio é o justo, né? Quando eu vou examinar os contextos, muitas vezes eu vou ter que rever aqueles meus princípios. Né? Então, esse é o desafio que se coloca aí. Né? Até porque a nossa perspectiva é de uma teoria uma filosofia do direito, né? Mais atenta aos contextos específicos. Né? Mais atenta e aí isso significa estar mais atento às pessoas às quais a gente está fazendo justiça. Né? As pessoas não são todas iguais, elas não se colocam no mundo de forma igual, né? Mas atentas até os contextos históricos, políticos, né? Em que aquele julgamento do justo ou injusto se faz. Né? Então, eu estou aonde? Né? Eu estou. Né? Eu estava hoje numa banca de qualificação do nosso mestrado, e até meu orientando, ele usa como autor de referência Habermas, né? E aí alguns colegas falam, mas olha, o Habermas está numa Europa, né, que é uma Europa laica, o trabalho era sobre liberdade religiosa. Será que esse autor é o melhor autor, né, para tratar desse assunto? Né? Será que a realidade da religião no Brasil não é muito diferente da realidade europeia? Né? Então, aí você vê a importância, né, de trazer as discussões, né, sobre o justo politicamente para o contexto mesmo, né, em que é, aquele raciocínio, né, sobre a questão está se pondo. Né? Então, não, ninguém me mandou ele deixar de trabalhar com a Abel, mas só disseram, olha, faz uma crítica também aí, né, do que esse fato de você estar aqui no Brasil e não estar né, na Alemanha na Europa do Norte, né, pode trazer para o teu trabalho. Né?
não acho, eu acho que é uma crítica bem feita. E é um pouco o movimento do final do nosso curso, porque a gente vai falar de teoria da justiça e feminismo, né? E aí, justamente nesse esforço, né, de pensar uma filosofia do direito que dê conta, né, das diferenças entre as pessoas, né? Algumas diferenças que, no caso, inclusive, do nosso sistema jurídico-político, acabam virando, transmutando, né, em verdadeiros privilégios até odiosos, né? Historicamente mantidos, né? Eu via hoje esse vídeo assustador lá daquela, daquela moça mantida lá em cárcere privado na Bahia, né? E que foi liberta, acho que foi pelo Ministério Público, né? Não sei se vocês viram isso, né? E aí a repórter pediu a mão dela. Ela disse, mas como eu vou pôr a minha mão sobre a sua, né? Olha a cor da minha pele. É um país, né, louco esse, né? É um país louco, uma coisa dessa acontece, né? Uma pessoa entroniza, né, o próprio processo terrível de dominação e de opressão que acontece, né? Então quando a gente está falando de justiça política, de filosofia do direito, né, a gente tem que levar em conta, né, essa exclusão política que acontece, né? Ah, e aí é a parte final do curso, a nossa última aula, que realmente é um esforço para a gente ver como é possível uma filosofia do direito. Eu escrevi às vezes mais inclusiva, hoje eu coloco menos opressiva, né? Porque eu já diminui as minhas expectativas, né? Em relação ao papel que as instituições jurídicas ou políticas, cada vez eu diminuo mais, né? Podem ter, né? E até, vamos dizer assim, a possibilidade, né, da gente encontrar um caminho, né, de uma vida melhor, né? Um caminho mais correto para a vida da humanidade, né? Porque eu acho que não, abandonar a esperança a gente não pode, porque aí, né, sei lá, né? Aliás, é o que eu digo. Se a gente abandonar a esperança, né, de você ter instituições jurídicas, instituições mais justas, é melhor você abandonar o direito, né? Vai fazer outra coisa, não é? Eu tenho isso como uma convicção, né? Porque bom, o que foi o meu trabalho? Eu trabalho de alguma forma, né? Meu trabalho é de alguma forma vinculado lá àquelas instituições jurídicas, né? É de um jeito ou de outro. Você pode não estar dentro da instituição, né? Você não pode ser um magistrado, mas ser um advogado que atua, né? Numa instância lá jurisdicional ou numa outra instância qualquer em que aquele profissional vai atuar, né? E você diz, não, isso aqui é só um mecanismo opressivo, né? De manutenção do poder do status quo, né? É uma força, é um exercício da força aqui disfarçado, né? Se você pensa dessa forma, muitas vezes o direito só presta para isso mesmo, né? Mas se você pensa dessa forma e você acha que é só isso, o direito é só isso, eu digo assim, por que você está fazendo curso de direito? Ou você é um crápula, né? Ou você é uma pessoa sem sentido, né? O Té Sampaio ele diz, né, que o sentido do direito é a justiça, né? O que significa dizer que muitas vezes o direito é injusto, né? Mas qual seria a razão de ser do próprio direito se não fosse a justiça? Né? Então, esse é um grande. Né? Essa frase é muito bonita, né? Mas esse é o desafio nosso aqui esse semestre. Entender como isso pode acontecer, né? Como eu posso pensar o direito, né? Com algum sentido, né? Que não seja o exercício da força, né? Pelo mais forte, né? E, mas ao mesmo tempo sem idealizar, né, o direito, né, sem achar que
né? Que o direito, que tá tudo bom, maravilhoso, né? Que o direito é sempre um instrumento de, sei lá, de, né? Aquelas coisas de paz social, aquelas coisas que a gente lia às vezes até nos manuais de direito aí, né? Paz social, de sei lá o quê, que o direito tá, né? A gente sabe que na prática nem sempre é isso que acontece. Ok, então esse é o nosso caminho aqui esse semestre, né? Vocês vão ver aí, temos poucos feriados, fora o Corpus Christi. O Corpus Christi eu fiz o seguinte, o feriado acho que é na quinta, né? Então a gente teria aula na sexta, mas vamos combinar, né? A aula na sexta-feira, ali no meio do feriadão, acho que, né? Acho que a gente pode considerar essa sexta-feira aí como uma extensão do feriado, né? E eu botei lá a sexta-feira do Corpus Christi, tá lá, Corpus Christi, não tem aula, mas a gente não tem poucos feriados, o que é bom, né? Eu acho que a gente, até o iniciozinho de agosto, a gente consegue percorrer o nosso caminho, né? E sem, se Deus quiser, sem maiores transtornos, né? Uma surpresa aí no meio do caminho. Muito bem. Ah, tem uma capoeira rolando aqui, porque a minha filha está assistindo aqui no ambiente aqui ao lado um vídeo gravado de capoeira para crianças. Então, vocês não estranhem se começar um berimbau tocando aqui. Até uma trilha sonora original, né? Para uma aula de filosofia do direito. Né? Bom, então, o que eu tô. Eu tenho que organizar esse cronograma para nossa atividade de extensão, né? Para a gente poder se organizar aqui. Deixa eu abrir lá. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Hoje é dia 29. Então, 25. Eu vou começar 6 aqui. Tem 27 do 5. 27 do 5. Eu vou fazer o seguinte, agora a nossa conversa vai ser mais de organização dos tópicos aqui, né, para atividade de extensão. Eu quero ver se a gente quem quiser a gente já se organizar aqui hoje, quem quiser escolher tema e já agendar tudo direitinho, quando é que vocês vão ter que apresentar. Então, eu vou encerrar aqui a gravação e só deixar gravado o seguinte, né? Quem não escolheu ainda o tema dessa atividade tem que escolher logo, né? Porque isso é metade da nota, né? Então quem não, por alguma razão não pôde estar aqui hoje, não acessou ainda o Google Sala de Aula, não teve tempo de escolher, me procurem, né, até a aula que vem para a gente definir isso, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação. Eu tô... Peraí.